Muito bem, Felipe. Vamos começar então? 19/2 do dia 24 de novembro, faltam menos de 40 dias para 2026. É isso, tá na hora. A hora é agora da gente planejar o que nós vamos começar a fazer no ano que vem, que vai mudar o rumo das nossas vidas. Porque sim, toda vez que a gente age, né? Toda vez que a gente se movimenta, a gente gera algum tipo de resultado. Que esse resultado seja então planejado, que é isso que está por trás dos negócios que têm sucesso e que dão certo. Porque hoje a gente vai falar aqui sobre planejamento de 2026 numa ótica de empreendedorismo. Sabe aquela vontade de empreender que fica aí no fundo do seu coração, que às vezes bate mais forte, às vezes tu deixa um pouco quieto, porque tá com medinho, assim, né? De será que tá na hora de eu dar esse passo? Será que não tá? Então, essa coragem aí que a gente quer ver florescer em todo aquele brasileiro que tem vontade de empreender. E hoje em dia dá para empreender sim, com qualidade, com método, com planejamento e junto a grandes marcas que existem no mercado, marcas que vêm trabalhando em diferentes segmentos e que conseguiram traduzir o seu modelo de negócio num modelo mais leve, mais acessível para quem quer empreender, seja por uma questão de oportunidade, ou seja, é o momento, faz muito tempo que eu estou querendo. Agora eu acho que eu consegui juntar ali um recurso inicial para poder começar esse meu negócio. Ou aquela pessoa que, poxa, se viu de um momento, de uma hora para outra desprevenida. Todo adulto tem este problema em algum momento da vida, né? É pego desprevenido, fica desempregado ou percebe que precisa aumentar a renda realmente porque teve algum imprevisto na família, porque alguma coisa aconteceu. Mas claro, lá no fundo também tem aquela vontade de empreender que anda junto. E esse é o empreendedorismo por necessidade. Muita gente começa por necessidade, desenvolve grandes negócios, ou entra junto numa rede de franquias, seja como a Maria Brasileira, como a Ferolab. E hoje é sobre isso que nós vamos conversar aqui, né? Coragem para empreender, né? O que que as franquias podem compartilhar com cada um de vocês que nos acompanha aqui, e que ajuda vocês a começar com o pé direito, a começar do jeito certo, porque de uma forma geral, o que o franchising te traz é que tu sai na frente com franquia, porque a franquia já tem um modelo de negócio, já tem uma marca, já foi testada, já foi remodelada N vezes, ou seja, melhorada constantemente, né? Porque esse é o processo natural de todo bom negócio, né? Estar em constante inovação, em constante melhoria, mantendo a sua essência, mas sempre ficando melhor, focado nos seus clientes, em toda a sua comunidade da marca. E hoje, para essa conversa, que é uma conversa que passa por coragem como ponto de partida, passa por método como sustentação dessa coragem, porque se a gente vai desenvolver um negócio, não dá para fazer as coisas assim de qualquer jeito. Hoje em dia tem muitos negócios por aí, né? Tem muita gente buscando a atenção dos nossos clientes, né? Ou futuros clientes, das pessoas que vão trabalhar conosco, porque não existe negócio de sucesso que está gerando valor constantemente se não tiver gente ali junto, apaixonada, alinhada com o propósito, com os valores daquela marca, atenta à comunidade da marca para entregar cada vez mais qualidade, mais conteúdo, mais serviço, mais produto, né? E a gente vai falar também sobre micro franquia, como que é essa visão para 2026 e como que a gente vai fazer aí para começar 2026 daqui a menos de 40 dias, com o pé direito e com um plano de negócios já de para onde eu vou crescer em 2026, como é que eu vou fazer para realizar esse meu sonho. A coragem de empreender, ela não nasce de certezas, ela nasce justamente de inquietações. O amanhã é hoje e hoje é o lugar de ação. E essa ação precisa ser construída por quem escolhe agir, mesmo com medo, né? Porque a coragem, ela não é ausência de medo. E vocês já devem ter ouvido falar nisso inúmeras vezes. E quando a gente está falando do ambiente profissional, essa coragem, ela vem muito sustentada por método, por planejamento, por um pensamento estratégico e principalmente com um bom plano do que eu vou fazer, o famoso plano tático, né, Felipe? E o Felipe hoje está aqui como meu convidado de honra
um amigo querido, um grande mestre do franchising brasileiro, um cara que fez um negócio sensacional que é a Maria Brasileira crescer muito nesses 13 aninhos aí de negócio, né, Felipe? E vai nos contar muito sobre como que ele construiu isso, né? Como que deu o primeiro passo, como que ele construiu essa coragem de começar esse negócio lá com o Edu, junto com as pessoas todas que fazem parte desse timaço, dessa família da Maria Brasileira, com seus franqueados também, e entender como a gente pode aprender com o Felipe sobre ter método, sobre ter planejamento, sobre colocar energia, sobre valorizar as relações, valorizar as pessoas, né? E construir aquilo que te move para empreender. Porque cada um tem a sua origem de movimento, assim, tem aquilo que faz sentido, né? E isso já é a nossa primeira enquete para quem está aí nos acompanhando, né? O que mais te move quando você pensa em empreender? Propósito, autonomia ou estabilidade? O que você está buscando? Isso é muito importante, a gente saber o que a gente está buscando, porque todo planejamento tem que ter um objetivo. Não é mesmo, Felipe? E eu gostaria que tu começasse te apresentando, Felipe, falando um pouco sobre a Maria Brasileira, sobre a tua história e também sobre as microfranquias e a nossa Associação Brasileira de Franchising. Perfeito, maravilha. Fabi, prazer estar aqui nesse papo contigo. Muito obrigado pelo convite. Esse papo que a gente vai com certeza render várias possibilidades, vários cortes e várias inspirações. Que assim seja, já que a gente está falando de 2026, que 2026, como você disse, é logo ali. A gente está em treinamento de novos franqueados. Começamos hoje, aqui na Maria Brasileira, na sede da Maria Brasileira. Vou falar sobre a Maria Brasileira igual você pediu. Mas só para pegar esse gancho, e eu, na abertura eu falei, gente, faltam 37 dias para o final do ano, e vocês estão aqui se preparando, né? Deixaram suas casas, vão ficar uma semana fora, longe, são 12 novos franqueados, justamente para colocar em prática algo que vocês planejaram. E a gente está falando um pouco de a frase que você usou, o amanhã é hoje, isso tem tudo a ver com planejamento, né? É a gente pensar algo que vai acontecer, mas já está falando dele hoje. Mas vamos por partes. Sobre a Maria Brasileira, primeiramente. Bom, deixa eu fazer uma menção especial. Acabei de ver que a Marcinha está aqui. A Marcinha, você sabe que toda Ah, vez que eu ia fazer encontro ela, isso. a hora que eu encontro ela, eu deixo muito claro que a Maria Brasileira hoje é um grande case sobre relacionamento do franchise brasileiro, né? Quantas coisas a gente faz sobre relacionamento. Eu sempre falo para a Marcinha, quando eu encontro ela, eu falo, Marcinha, primeiro curso que eu vi sobre relacionamento foi contigo, lá na sede da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e eu tenho o maior carinho, tenho o maior orgulho e lembro com muito carinho. Então, Marcinha, beijo para você, parabéns por todo o teu legado aí também aí no franchise brasileiro, tá? Bom, sobre Maria Brasileira, primeiramente, Maria Brasileira é uma rede de franquias, como a Fabi falou, com 13 aninhos, vamos fazer 13 aninhos de franchising, que estamos no franchising. Somos uma rede de franquias que a gente tem um propósito de transformar realidades, e eu vou falar um pouquinho já já sobre isso, mas basicamente, quando a gente vende uma franquia, eu já estou imaginando um franqueado que vai entrar, que ele vai ter a realidade dele transformada, vai virar um empresário, e vamos falar sobre microfranquias, como era uma porta de entrada justamente para o empreendedorismo, né? E ele vai gerar dezenas, talvez centenas de empregos, contratando atendente, contratando profissionais de limpeza, movimentando o mercado, com fornecedores e assim por diante. Mas a Maria Brasileira, ela tem um propósito de transformar realidades e a nossa missão é facilitar a vida dos brasileiros através dos serviços que nós temos. Hoje nós temos serviço de limpeza, e quando eu falo limpeza para sua casa, eu falo limpeza para sua empresa, a famosa faxina ou limpezas técnicas específicas, como pós-obra, a limpeza de vidros, de fachada e assim por diante. Hoje, a Maria Brasileira, nós temos 518 unidades, número atualizado que eu peguei antes de vir para cá. São 518 franquias espalhados em todos os estados do Brasil. Então, nós estamos em todos os estados, todas as capitais, e também cidades do interior. Vou pegar o Rio Grande do Sul, em homenagem à Fabi aqui como exemplo, desde Não Me Toque, uma cidade de 15 mil habitantes, do interior do Rio Grande do Sul, até Belém do Pará. E tudo isso através de mais de 10 mil profissionais de limpeza que nós temos que trabalham todos os meses aí com a gente. Então, é muita gente, é muito engajamento necessário para a gente sempre movimentar a nossa estrutura, o nosso serviço, mas sempre com um propósito,
sempre com chegando até o cliente final, tudo aquilo que a gente prega, que a gente acredita, seja humanização, seja aquele relacionamento que eu falei agora há pouco, e assim por diante. Então, a Maria Brasileira, hoje, ela é a maior rede de limpezas do Brasil, maior rede de franquias de limpezas do Brasil. Já estamos batendo quase 100 mil atendimentos por mês, Fabi. Então, Excelente, excelente, mais, Felipe. mais de 1 milhão de atendimentos por ano. É muita coisa, então imagina a responsabilidade de estar dentro da casa do cliente, né, da empresa do cliente, e assim por diante. E a Maria Brasileira é uma micro franquia. Entrando um pouquinho agora então no termo micro franquia, e é legal contextualizar para quem for assistir este vídeo já saber. A micro franquia, às vezes você fala, deve ser um negócio pequenininho. Não, não, e não necessariamente. Na verdade, micro franquia é um termo mercadológico que a gente utiliza porque existem franquias de investimento de 30, 40, 50, 100 mil. Existem franquias que têm investimento de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, para dar uma diferenciação mercadológica, criou-se o termo microfranquia, que é aquela franquia que tem um investimento total para você ingressar no negócio de até 135 mil reais. Não existe nenhuma diferenciação, nem na lei, não existe uma diferenciação legal, inclusive, a lei nem fala sobre diferença de franquia ou microfranquia. Então, toda franquia tradicional ou microfranquia, ela tem que ter tudo aquilo que a gente conhece, estrutura, suporte, detentora da marca e assim por diante. Mas tem essa questão mercadológica e é legal a gente fazer essa diferenciação, porque as microfranquias, elas têm muitas particularidades que as unem, né? Que unem uma com as outras. E eu costumo dizer que microfranquia, ela já é uma grande realidade no cenário do franchise brasileiro. Apenas um número, hoje 40% das redes que são associadas à BF, ou seja, já chegamos aí na marca dos 40%. Daqui a pouquinho a gente chega na metade aí das redes associadas, elas possuem esse modelo de microfranquias nas suas operações. Elas podem ser microfranquias puras, ou seja, só tem esse formato de franquias de até 135 mil, ou mistas, que existe o formato das franquias com altos investimentos, mas também existe o modelo enxuto, que fica até os 135 mil. E temos muita coisa para falar sobre micro franquias, sobre particularidades, o porquê eu acredito que já é uma grande realidade, mas tem tudo ainda para ganhar muito mais protagonismo ainda neste futuro, porque combina excelentes fatores que permite o brasileiro, de forma especial, a entrar neste empreendedorismo através da micro franquia. Então ele casa uma franquia que tem todo o suporte, tem toda a assistência, tem todo o acompanhamento, e a micro franquia permite isso através de baixos custos. Então, vai ser um prazer poder falar sobre esse tema, da qual eu também esqueci de me apresentar nesse aspecto. Hoje eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Franquias, à frente da diretoria de micro franquias. Então, e é um prazer poder falar desse tema também com você. Muito bom, Felipe, excelente. Foi uma excelente introdução, porque hoje já são, pessoal, vocês que estão nos assistindo, mais de 500 redes de franquias brasileiras com micro franquias, certo? O franchising nacional hoje já tem mais de 200 mil operações no nosso país. Em média, a gente está falando aí de em torno de 2 franquias por franqueado, né? Por grupo econômico de franqueado. Então, são mais de 100 mil famílias, né, investindo e vivendo do franchising, empreendendo com franchising, seja no modelo de investimento de micro franquia ou em outros modelos mais tradicionais. E a gente já gera juntos hoje, pessoal, mais de 1.700.000 empregos, em torno de 9 empregos por unidade franqueada, e a projeção para 2025 é fechar o ano faturando mais de 300 bilhões no setor de franchising. E você pode fazer parte disso tudo, por isso que a gente está conversando aqui sobre como planejar isso, né? Porque afinal de contas, um dos jeitos né, quando a gente começa a pensar e a planejar e estabelecer método para botar essa coragem em ação de empreender, primeira coisa que a gente pensa é em custos, né? E é por isso que a gente está falando aqui dessa oportunidade de micro franquias, e que tem franquias que começam com valor de investimento de menos de 20 mil reais.
né? Isso gera acessibilidade, gera inclusão, gera possibilidade de trabalho dentro de um modelo de negócio que funciona, que tem uma boa marca, que tem uma boa estrutura, que tem suporte, porque como o Felipe falou, não isenta em nada e não é diferente em nada de outros negócios de franquias, é a mesma lei, só que o valor de investimento é menor do que 135 mil reais. Mas tem toda a profissionalização que os outros modelos de negócio têm. Felipe, eu queria que tu falasse um pouco agora de empreendedor para empreendedor com quem está nos escutando aqui, sabe? Essa questão da coragem, de que ela não é ausência de medo, a gente ouve essa frase toda hora, aparece por aí, né? Mas como que isso acontece no dia a dia de quem empreende? Assim, conta um pouco de como foi quando tu começou e de como tu enxerga isso nos empreendedores de diferentes segmentos e diferentes tamanhos, né? Como que eles usam essa coragem, como eles equilibram essa coragem com o pensamento, com o planejamento, né? Para conseguir fazer as suas ideias renderem bons frutos. Legal. Bom, essa temática eu acho incrível, e principalmente falando de coragem para empreender em 2026, algo que está chegando aí, batendo na porta. Eu só acho importante já desmistificar ou reforçar um ponto sobre coragem, porque coragem eu falo que é diferente de impulsividade, né? Às Boa. vezes, às vezes a gente fala assim, ah, vai, vamos ter coragem. São coisas diferentes. Eu brinco que tem dois tipos de empreendedores que eu vejo todos os dias, né? Os que têm aquela coragem mais preparada, mais estruturada, enfim, e os que têm coragem improvisada. Ah, qualquer caminho importa, vamos lá, porque eu tenho coragem. Não é essa. O que eu quero desmistificar é essa questão da coragem, porque a coragem não precisa ser arriscar tudo. Você pode arriscar, você usa uma palavra que eu gosto muito, arriscar com métodos, né? E Isso. franquia é método, né? Se a gente está aqui falando de franquia, se a gente está falando de alguns números e tudo mais, franquia nada mais é do que método. Se você seguir aquilo, aquele playbook, seguir aquilo que o franqueador, aquela marca está falando, você tem então já um belo caminho para andar. Você não precisa se aventurar. Então, quando eu falo de coragem e franquia, tem tudo a ver, porque você vai ter alguém, no caso uma marca, um franqueador, com toda a sua estrutura, com toda a sua equipe, que vai pegar na sua mão e falar, ó, vai por esse caminho. Existe um método. Isso é muito legal quando a gente fala de coragem para não ser improvisada, né? E eu, falando de como a gente fundou a Maria Brasileira, é, eu sempre fui um cara, falando de método, eu sempre fui um cara metódico. Eu sempre fui aqueles caras que, antes de comprar sei lá, uma televisão, que é uma coisa mais controlada ali, enfim, puxa, antes eu precisava seguir todos os métodos. Eu precisava jogar no site, eu precisava ver qual que era o valor mais barato, configuração. Eu sempre fui essa pessoa. E eu tinha na minha cabeça muito claro, eu fiz faculdade de administração de empresas, eu me formei, eu falei, eu vou prestar um processo de trainee e vou trabalhar com uma grande empresa. Era isto. E trabalhando, eu percebi uma dor. Enquanto eu estava trabalhando, eu trabalhei no mercado de franchise em outro segmento, e enquanto eu trabalhava, eu percebi essa dor que era sobre a prestação de serviço na área de limpeza. Isso foi me remetendo a algumas dores que eu vivi. Eu fiz faculdade em Londrina, no norte do Paraná, né? Fiz faculdade de administração de empresas na UEL. E lá eu percebi que eu montei uma república e não achava profissional de limpeza. E aí as coisas foram se comunicando comigo mesmo. Eu lembrava que meus pais reclamavam que marcava o profissional de limpeza e não ia. Então, opa, achamos uma dor aí. E acho que o empreendedor é isso, né? Empreendedor. Ele acha uma dor e vou empreender em cima disso. Então, quando eu conto por que nós criamos a Maria Brasileira, eu sempre sou muito transparente. Eu falo, ó, não é uma história bonita, que eu estava numa noite de verão, passou um cometa e eu olhei, aquele cometa me deu uma. Não, a verdade é, o motivo que eu fundei junto com o Edu, enfim, a Maria Brasileira, foi pelo mesmo motivo que 70, 80% dos franqueados compram a Maria Brasileira. Eles também sentiram essa dor e falaram: se eu tenho essa dor, o meu vizinho também tem, minha rua também tem, meu bairro também tem, e assim por diante. Então, a Maria Brasileira foi uma decisão, ao mesmo tempo, muito importante, difícil tomar uma decisão. Eu falei que eu era metódico para tomar uma decisão para comprar uma TV. Uma decisão importante, mas ao mesmo tempo me soou muito natural, Fabi. Eu só fui, porque eu tinha certeza, nas pesquisas que eu fiz, nas dores que eu vivi, que era um caminho importante para sanar essa dor. E assim a gente se estruturou,
vim com sócios, trouxe profissionais específicos, e aí a gente foi, criamos a nossa própria unidade, unidade própria, unidade piloto, ainda não era nem franquia, aprendemos mais ainda na nossa unidade própria, e aí a gente fez aquele beabá, criamos manuais, circular de ofertas de franquia, criamos o site, e a partir daí documentamos tudo e criamos a nossa própria rede. E fomos aprendendo, e até hoje a gente aprende. Isso que é legal falar. Empreender não quer dizer que chega um momento em que acabou, eu sou o dono da verdade. Não. A gente aprende todos os dias, seja com tecnologia que surge, seja com franqueados. Eu estou em treinamento aqui, eu tenho um franqueado que ele é vendedor especialista. Eu falei, cara, quero conversar com você, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai me dar alguma técnica de venda que a gente não está aplicando aqui, e a gente pode. Então, essa troca entre franqueador e franqueado, inclusive, ela é muito importante. Então, empreender é isso. É saber que não é ir de qualquer jeito, tem que ter método, e franquia é o melhor caminho para quem está buscando método. E a coragem, né, Felipe, é aquela energia que a gente precisa ter, equilibrada com essa questão de planejamento, de objetividade, de trazer para a consciência o processo decisório, onde a gente olha para tudo isso, né? Identificamos uma dor, a gente já conhece a jornada da comunidade da marca e do cliente, a gente está olhando para o contexto, está olhando para o mercado, está vendo quanto isso se repete. A gente vai evoluindo como marca e vai entendendo, mapeando, né, onde estão os nossos possíveis clientes, que tamanho é esse mercado, ou seja, não é uma coisa sem noção, né? Não é uma coisa tipo, eu não sei que riscos eu estou correndo, né? A gente sabe, a gente vai mapeando esses riscos juntos, vai entendendo como a gente soluciona a dor do cliente final da melhor forma, como a gente pode ir evoluindo nesse método e como a gente pode ir evoluindo também nos métodos do negócio, né? Como tu mesmo falaste agora, ó, a gente está sempre aprendendo, né? Já tô de olho aqui, tem um franqueado novo que é super bom em vendas, daqui a pouco ele vai nos trazer alguma melhoria na nossa técnica e no nosso método de vendas. Então, a gente está sempre olhando para isso juntos, né? E o estar juntos faz a gente ir mais longe, justamente por isso, porque tem toda uma diversidade, olhando para os mesmos clientes, olhando para o mesmo mercado, para o mesmo modelo de negócio e trocando com muita autonomia, com muito protagonismo dentro da rede, né? E isso acaba gerando resultados cada vez melhores. Mas eu tenho certeza que teve algum momento que tu e o Edu, apesar de toda essa coragem, de todo esse planejamento, de todo o preparo de vocês, que eu sei que vocês moraram fora, o Edu tá morando fora de novo, né? Tá buscando conhecimento aí pelo mundo para o negócio e ampliando as fronteiras da Maria Brasileira. Mas teve um momento em que o medo apareceu e ele pode ter quase paralisado vocês, né? Como que foi esse momento e o que que te fez seguir adiante, Felipe? Como que tu conseguiu na hora reestruturar o teu pensamento e dizer, não, tem esse medo aqui, vou ressignificar isso aqui, vou usar isso como mola propulsora, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer esse momento. Sim, essa é legal, Fabi, porque assim, na a vida do empreendedor que cria sua empresa ou suas empresas, enfim, todo momento vai se deparar com dificuldades, com problemas, aqueles problemas mais absurdos que às vezes a gente nunca nem pensou em planejar, porque nem sabia que existia esse problema, né? Então, isso vai acontecer. O que, em todas as etapas da vida do empreendedor, seja na hora que está fundando a empresa ou na hora que é líder, o que muda é o tipo de problema, mas o problema vai existir. Então, assim, Uhum. uma dica que eu daria para quem está nos vendo aqui é a seguinte: você já tem de forma intrínseca a você que o desistir não é uma opção. Dizem que o empreendedor, o dono, ele é muito doido, cabeça dura, é teimoso. E realmente são características, porque muitas vezes quem está ao redor já está meio que entregando as pontas e na cabeça desse dono, desse empreendedor, não faz parte do plano, não tem a opção de entregar as pontas. Então, eu acho que eu tenho isso comigo. Já passei por é, entrada de sócios, saída de sócios, que são sempre difíceis. Já passamos por diferentes crises econômicas, já passamos por pandemia, que deu um medo em todo ser humano do planeta Terra. É, eu acho que o meu maior medo, na verdade, é o medo que muitos empreendedores têm, que é no começo, ou então de nem começar. Tipo, por mais que eu falei que realmente
era uma coisa que me soava natural, mas eu tinha um emprego, um bom emprego, então eu tive que pedir demissão. E nessas horas, quem está ao nosso redor não entende os nossos planos. A pessoa, eu brinco que a pessoa que mais torce por mim na minha vida é minha mãe. Minha mãe é minha assessora de imprensa, minha mãe é minha marqueteira, minha mãe é minha advogada, minha mãe é tudo. E a minha mãe, quando eu falei para ela, eu falei, ó, vou pedir demissão, eu vou criar uma empresa própria. Ela foi a primeira a falar, meu filho, por que você vai fazer isso? Não faz isso, não. É a primeira que tentou, de uma certa forma, até de proteção, a me desestimular para isso. Porque, então, assim, eu acredito que o maior medo que me travou, que quase me travou, é pensar duas vezes antes de começar. E quantos empreendedores, quantas pessoas que eu encontrei que viraram franqueados da Maria Brasileira, não falaram para mim, cara, eu tive essa ideia muitos anos atrás de criar um negócio de limpeza e crescer, mas eu paralisei, eu não fui, eu não executei. Então, tem um exercício que vale para tudo, principalmente para você que gosta de procrastinar as coisas, falar, depois eu faço, depois eu faço. Tem um exercício que eu li uma vez que eu gostei demais, o Fabi. Ela fala assim: começa e faz 5 minutinhos. Combinado é esse. Puxa, mas eu tenho que escrever um e-mail. Começa e faz 5 minutinhos. Cronômetro. Acabou 5 minutinhos, aí você está liberado para parar e volta quando você puder. Porque o começar, você vai ver que o buraco não é tão embaixo assim. Né? O começar que é o mais difícil, é você falar, eu vou fazer. E para empreender, a mesma coisa. Parece que é um bicho de sete cabeças. E assim, ok, tem as suas dificuldades, mas também você acordar cedo, você estar à mercê do seu chefe, do seu patrão, você também tem suas dificuldades também, né? Você não poder empreender o seu próprio negócio também tem suas dificuldades. Então, escolha a sua dificuldade, né? Então, acho que o começar foi o meu quase que me paralisou, porque eu sou o medo sempre me dá aquele friozinho na barriga, mas depois que você começa, tantos outros medos aparecem. Mas minha sugestão é não pode estar nas opções em cima da mesa o desistir, porque vai vir muita porrada de governo, de taxações e de crises e de Tudo, tudo. né? Mas você não pode ficar pensando naquilo que eu não posso controlar. Eu vou fazer o meu papel e meu papel tem que ser bem feito e vou seguir da mesma forma. E a força, né, Felipe, justamente para dar esse primeiro passo, vem muito dessa consciência, né, dessa análise mais metódica e de poder contar com o sistema de franchising, porque com o sistema de franquias, tu não precisa começar tudo do zero. Tu pode analisar, né, o teu primeiro passo vai ser no que eu quero trabalhar e qual é o valor que eu tenho para investir nesse primeiro momento. Né? Valor em dinheiro e valor em tempo, em energia também, né? Porque isso conta muito no empreendedorismo, né? O quanto a pessoa se dedica, às vezes se sobrepõe àquilo que falta um pouquinho de dinheiro, né? Então, esse também é um ponto importante. E aproveitar que já existem aí tantas marcas de franchising como as nossas e analisar, né? Poxa, eu quero trabalhar com educação, eu quero trabalhar com serviço, eu quero trabalhar com produto, eu quero trabalhar com alimentação, fazer a seleção dessas marcas, começar a entrar em contato com as marcas, até para saber, né, se tem mercado disponível, entender melhor a cultura, os valores daquela marca para ver se estão alinhados com o teu, se o propósito está alinhado, se o valor de investimento está adequado. Como é que é a rotina do franqueado naquele negócio, né? Daqui a pouco eu tô imaginando que é uma coisa e é outra, né? Tô imaginando uma vida de glamour e não é nada disso. Empreendedor é muito trabalho, é muita dedicação e por isso que é importante isso que o Felipe colocou, né? Dar o primeiro passo e entender que tu tá escolhendo com que dificuldades tu vai lidar. Né? Porque dificuldade faz parte da vida de todo adulto, né? São os desafios que acontecem no nosso dia a dia, assim como também os momentos de glória e de celebração, porque se a gente se planeja, se a gente coloca energia, o mundo conspira a nosso favor e as coisas acontecem, né? Se a gente fizer a nossa parte. Por isso que eu acho que muito disso que o Felipe estava falando, pessoal, tem muito a ver com o não desistir, tem a ver com uma persistência, mas é uma persistência corajosa, é uma persistência consciente, é uma persistência mais madura, assim, né? Mais profissionalizada, mais metódica, que não precisa vir necessariamente da tua formação. Porque eu tenho certeza que o Felipe, assim como eu, conhece vários casos de franqueados e franqueadores que não tiveram toda uma formação, né? Toda uma experiência de mercado, toda uma formação acadêmica. Muitos não tiveram. Tiveram justamente essa visão de enxergar aonde tem desafio, quais são as soluções que são desejadas no mercado,
né? Como que eu me conecto com as diferentes comunidades para entender que propósito está movimentando aquelas pessoas e o que, que eu posso fazer de solução que gere valor para eles, né? E aí começou o seu negócio, né? Começou a planejar como é que ia executar. E olhando para o Gabi, pegando o mercado, gancho do que você fala falou, aí, antes de você Felipe, fazer vai a lá. última pergunta, eu já errei feio em Ah, análises. E eu participo de todos os treinamentos de novos franqueados. A primeira pauta é comigo. Primeira pauta sim, é meu momento de fazer alinhamento de papel entre as partes, de franqueador, de franqueado, passar o DNA da Maria Brasileira, passar a cultura Maria Brasileira. Eu tenho 1 hora e 40 minutos, que é o tempo de pauta. Eu sei decor porque eu fiz isso hoje, né? Hoje começou o treinamento, mais um treinamento, e eu tenho essa missão. É, E eu já errei feio, a hora que eu tô ali, eu já cheguei, falei para minha equipe de expansão, falei, olha, vi uma pessoa ali que eu acho que não está num perfil legal, eu acho que passamos, erramos o filtro aqui, etc. E já errei feio de a pessoa, na verdade, assim, ganha na superação e ganha realmente no fazer o feijão com arroz bem feito e de quem eu falo assim, queimar os seus navios, sabe? Aquilo tipo a Maria Brasileira ou a Ferolab ou aquilo que eu estou comprando agora, essa franquia que eu estou comprando é o meu negócio. Então, assim, eu vou viver isso, eu vou fazer isso dar certo, eu vou uhum, contar toda a minha cidade, eu vou fazer porta a porta, eu tenho franqueados que minha equipe falava, olha, tal pessoa, a gente tem alguns alertas assim, né? Tal pessoa tem muita dificuldade no computador, mas na hora que você via, ela de fato vencia porque ela pegava o carro todo dia e ia fazer isso e entregar panfleto. Hoje parece que é proibido o franqueador entregar panfleto, né? Porque agora é só digital, agora é só. Então, na hora que eu vejo o franqueado indo lá, visitando empresas, deixando, eu me orgulho, porque eu sei que ele está fazendo o TBDC, né? Que é eu tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer, visitando o cliente. Então, eu tenho. Isso que você falou é muito verdade. Eu tenho bons casos de pessoas que nem fizeram faculdade, mas que mostraram uma grande vontade de aplicar as coisas que são sugeridas e fazer o que eu chamo de over delivery, né? Fazer o algo a mais, entregar a mais, e isso dá muito resultado. Então, e também, vou ser sincero, tá? Já quebrei a cara ao contrário, tá? Já vi gente com maior gabarito que trabalhou em multinacional e não sei o quê. E a hora que eu vi, era muita teoria, pouca prática, não executava uhum. e não tinha resultados interessantes. Então, realmente, a formação é importante, óbvio que é, mas é mais importante que se você vai aplicar, né, essa formação e o que você ouve aí Exatamente. na franqueadora. Esse é um ponto muito importante que tu trouxeste, Felipe, porque aqui nós estamos numa casa de educação, né? A Ferolab trabalha com educação corporativa e a gente sempre fala que mais importante do que as competências que você tem como potências, né, que te compõem a partir da tua experiência de vida e de trabalho, é o que tu entrega com essas competências que tu tens. Porque é a entrega que vai gerar valor, né? É o movimento, é a ação, é o colocar em prática, é o dar o primeiro passo, os primeiros 5 minutos, né? E a consistência e persistência nessa entrega é que vai gerar resultado. Então, sim, as pessoas com certeza podem se desenvolver, ainda mais quando está começando a empreender com franquia, porque justamente a essência do franchising é o transferir know-how. E não é só o transferir know-how do franqueador por franqueado, mas é toda a rede num processo constante de aprendizagem coletiva. E a aprendizagem coletiva está no nosso DNA como seres humanos. E se a gente ainda por cima tem método e tem estruturação, porque toda franqueadora acaba por ser uma empresa de educação, né? A gente consegue potencializar essa aprendizagem coletiva, né? Trazendo protagonismo para os franqueados que estão ali colocando em prática as atividades e fazendo a coisa acontecer, porque tem muita orientação e no início, de uma forma geral, o franqueado de uma boa rede de franquias, ele não dá conta de tanta informação, de tanto aprendizado, de tanta metodologia, de tanto conceito que ele tem ali à disposição dele para aprender, e também de todo o suporte das pessoas que estão ali à disposição também para atendê-lo, orientá-lo, para não só na hora de dar o treinamento, mas para acompanhar o trabalho dele ali durante o primeiro ano dele de vida como empresário e depois durante todo o tempo, né? Porque de uma forma geral a gente quer muito ter aquele franqueado parceiro que vem e faz parte da família da marca, né? Que fica com a gente muito além do contrato, né?
E nesse tempo todo, sempre crescendo, se desenvolvendo e ajudando a rede como um todo e os demais também a crescer. E que tipo de coragem, Felipe, olhando para 2026, que eu sei que tu já terminou o teu planejamento, já está lapidando aí algumas arestas do orçamento para o ano que vem, que tipo de coragem tu acha que o empreendedor vai precisar ter em 2026? O Bom, que o mercado está vamos. exigindo? Primeiro, eu falaria assim: se você tem, isso serve para franquia ou também se você tem um negócio que não seja modelo de franquias, né? É muito importante neste momento focar em eficiência do seu negócio, né? A gente, microfranquia já tem um pouco isso no DNA, de fazer mais com menos, né? Então é importante essa eficiência. A inteligência artificial está aí, não dá para fugir disso, tem que estudar. Mais importante que estudar, porque eu vejo muita gente também que estuda, mas não aplica. Então tem que Sim. estudar, tem que aplicar, e isso tem tudo a ver com eficiência também. Uma grande revolução como uma IA, quando ela chega, e quando eu falo IA, eu falo tudo que a inteligência artificial ela oferece, ela Uhum. mistura um pouco o jogo. Ela permite que pequenos, ou quem está lá atrás, ou pequenos players possam crescer consideravelmente ou bater de frente com grandes empresas. Então, eficiência, estudar muito sobre inteligência artificial. Falando em ano que vem, eu vou dar essa dica que eu já dei. A gente teve uma convenção agora de franqueados mês passado, foi muito legal, foi em São Paulo. E eu dou uma dica para quem está no negócio que eu acho que vale para 2026. Foque mais no seu negócio, não deixe o externo te abalar. Uhum. Ano que vem é ano de eleição, é ano em que o Brasil se divide, a, as amizades se colocam à prova. Então, assim, foca mais no seu negócio. A gente fez um painel na nossa convenção, a gente trouxe um franqueador da França e um franqueador da Espanha na nossa convenção. E nós mostramos como a política lá também é muito difícil. Como também eles têm crises políticas, crise de corrupção, crise. Então, assim, não é só o Brasil que passa por isso. Então, assim, vamos sofrer menos com isso. Eu vi empresário sofrendo com o tarifaço do Trump. Claro, ok, não é que é bom ter tarifa, mas não envolveu nada o teu negócio, então sofra. Não, você já tem muita coisa do teu negócio para sofrer, para se preocupar, para. Então, assim, foque no teu negócio, porque ah, 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 gaste energia com isso, em outras palavras, né? E para quem também está iniciando, enfim, sim, nunca comece com aquilo que a gente falou, com coragem. Mas não espere estar tudo 100% pronto antes de investir numa franquia. Eu só vou comprar uma franquia, por exemplo, começar meu negócio quando o dólar estiver baixo, quando o juros estiver baixo, quando a inflação controlada, quando o desemprego. Cara, você não vai investir nunca. Desculpa. Essa é a realidade. Então, assim, faça acontecer. Não espere os astros se alinharem para estar tudo certo. Quer empreender via franquia? Cara, faça uma gestão bem feita, uma gestão, aqui eu chamo de feijão com arroz, né? Uma rotina diária bem definida, porque eu falo assim que existe uma diferença entre crescer e sobreviver, né? Quem começa certo, faz tudo certinho, cresce, escala. Quem não faz, quem vai de qualquer jeito, improvisa, esse no máximo sobrevive. Isso se não virar estatística, né? Exatamente. Então, faça uma gestão bem feita, com indicadores. Nunca se esqueça, uma dica aí para 2026, você falou sobre empreender, sobre o Uhum. poder do treinamento contínuo. E é muito legal falar isso com você, que é da Ferolab, que a- o aprendizado, existe um poder tão grande de sempre crescer um pouquinho a mais, aprender um pouquinho a mais do que ontem. E numa rede de franquias isso é tão importante, tão latente, tão necessário, né? Uhum. E como eu estou vendo a Marcinha aqui, eu lembrei mais uma sobre a importância, nunca esquecer da importância da cultura do relacionamento. Isso serve para o franqueador, isso serve para o franqueado. Você sempre colocar relacionamento na ponta com o teu cliente, no meu caso, com a profissional de limpeza, porque isso volta para a gente de alguma forma. Então, são algumas dicas meio que aleatórias que eu peguei desde relacionamento, desde aprendizagem, de treinamento, de focar naquilo que importa, daquilo que eu controlo, que eu falaria que é importante para 2026.
Muito bom, Felipe. Não tem nada de aleatório, não. Tem muita estratégia por trás de cada uma dessas dicas que tu trouxeste, porque toda pessoa de negócios precisa olhar para a inteligência artificial e precisa olhar para a educação contínua das pessoas. Mas tanto a inteligência artificial, que é uma ferramenta tecnológica que surgiu aí nos últimos tempos e que está se fortalecendo cada vez mais e é uma potência infinita, né? Que a gente não tem nem noção ainda de um décimo do que ela pode fazer junto conosco, né? Não é pela gente, mas é junto com a gente, né? E a educação, que como a gente fala aqui na Ferolab, né, Unleash Human Potential, a educação ela é transformadora justamente por isso, porque ela liberta o potencial humano infinito de aprender e de fazer o que ele se propor, né? Então, é muito importante casar ferramentas com o ser humano e o ser humano em constante movimento, evolução e aprendizado. O ambiente de rede de um negócio de franquias, ele favorece muito esse aprendizado contínuo e esse aprendizado coletivo que a gente falou antes, né? Porque tu tem ali pessoas que estão junto contigo, alinhadas em propósito, alinhadas em valores, alinhadas em objetivo, com o mesmo foco, que foi outro ponto que tu trouxeste também, que é muito importante. A gente tem que ter foco, foco naquilo que é mais importante para o nosso negócio, nos processos prioritários que trazem o maior sucesso e melhor resultado para o nosso negócio. E a gente tem aí N pessoas junto conosco no nosso time que estão executando todas essas ações e que estão construindo histórias de sucesso e histórias de aprendizado com os quais a gente pode estar sempre se inspirando e melhorando, né? A gente tem ali clareza dos indicadores também, né, Felipe, que foi outro ponto que tu trouxeste, que também tem a ver com foco, né? Se eu tenho claro quais são os processos cruciais, se eu tenho claro quais são os indicadores mais importantes, eu também sei quais as competências que eu preciso melhorar na educação do meu time, no desenvolvimento do meu time. E quando eu falo de time, é toda a rede, né? São os nossos franqueados, é o time do franqueado, é o time da franqueadora, são os nossos fornecedores, né? Que orbitam nesse ambiente, a nossa comunidade da marca como um todo, porque hoje em dia o nosso consumidor, o nosso cliente, ele cocria conosco. Então, quanto mais a gente trouxer conteúdo, quanto mais a gente trocar com essa comunidade da marca, melhor. Isso vai maturando o nosso planejamento estratégico, porque o planejamento ele não é escrito em pedra, ele está vinculado à nossa essência, mas a gente está atento o tempo inteiro, né, Felipe, ao contexto e vai calibrando tudo isso. Aonde eu preciso investir mais em educação, aonde eu tenho que trazer mais tecnologia, como é que eu torno esse negócio mais simples, como é que eu faço para não perder o foco no que é mais importante, né? Então é o tempo inteiro esse trabalho. E só isso, como tu disseste, já dá muito trabalho. Então, não é ignorar o contexto, não é ignorar a economia, não é ignorar a política, mas é não balizar tudo que a gente vai fazer só por isso, porque senão a gente não se mexe mesmo, né? Bom, e falando nisso, a gente já viu aqui o quanto o modelo de franquias é uma forma da gente conseguir transformar a coragem em resultado, porque ele traz método, traz conhecimento e tu não tá sozinho, né? Tu sai na frente e sai na frente com um monte de gente do teu lado, não só torcendo por ti, mas te dando suporte, te dando apoio, te impulsionando, aprendendo contigo e também te transmitindo conhecimento, né? E muita gente acha que franquia engessa, né, Felipe? Engessa a criatividade, engessa a autonomia. E isso é tão importante no empreendedorismo, né, no desenvolvimento. Como que tu vê essa relação entre método e liberdade para empreender dentro do sistema de franchising? É uma boa provocação aí, Fabi. Eu não concordo que, na minha opinião, a franquia não limita a criatividade. Eu falaria que ela organiza a Uhum. criatividade, ela direciona. Muito É, bom, adorei. ela já traz assim ela já traz o caminho por onde não gastar energia. Às vezes tem um franqueado que vem com uma ideia, cara, isso aqui a gente já testou, isso aqui a gente já. Então, assim, vai aqui, vai por esse caminho. Assim, a gente estimula, na verdade, muito isso. Eu vou falar algumas ações que a gente faz, por exemplo. Então, assim, puxa, rede social, Instagram, por exemplo, é algo que, para a Maria Brasileira, funciona muito. A gente vende bastante, alguém que está ali vendo e vê, opa, tem uma franquia de limpeza, eu preciso de limpeza. Então a gente tenta criar conteúdos que sejam também tipo de rede social, gostoso. Então, eu criar é uma cabeça criando. Eu e meu marketing criar são duas cabeças criando. Agora, por que não pôr o franqueado para criar? Então, a gente criou uma ferramenta que nós chamamos de Frank Creator, aonde a gente ensina o franqueado.
a executar as ações. Então, o franqueado nosso, ele é livre para fazer e criar conteúdos para as redes sociais, mas com toda eu vou chamar de etiqueta que uma rede social permite. Você não pode usar-se de algumas subterfúgios ou de alguns tipos de falas, ou enfim. Então, a gente direciona, que foi eu vi que você colocou no chat aqui, a Paty colocou. Então, a franquia serve para isso, para evitar erros e tudo mais. E o franchise, se eu posso usar um termo até curioso, eu falaria que franchise, ele é por conta disso tudo, ele é um atalho responsável. O franchise Uhum. ele te dá um atalho, e geralmente atalho parece que é um negócio meio mal, meio ruim, né? Ah, ele criou um atalho ali. Não, é um atalho responsável, por isso que eu uso a palavra responsável. Porque ele vai, de fato, de forma responsável, pavimentar e fazer você chegar mais cedo ao local. Eu ouvi isso de um Uhum. franqueado uma vez. Ele falou assim, Felipe, ele tava presencialmente aqui, ele falou, posso ser sincero, eu não quero que você fique se achando não, tô puxando teu saco. Ele falou, essa franquia, na minha visão, é o melhor sócio que eu podia ter. Pago um valor fixo aqui para vocês, ou pago royalty. Cara, eu não sou bom de marketing, eu não preciso criar campanhas. Eu não sei fazer site, vocês vão me dar o site pronto. Eu não sei desenvolver sistema, o sistema vocês vão desenvolver. Vocês vão me dar consultoria, cara, e eu vou pagar um valorzinho. É o melhor sócio que eu poderia ter. Então, de fato, Nada. quem enxerga por essa forma, a franquia, ela direciona a sua criatividade e ela te estimula em tantas outras áreas. Por isso que eu acredito muito nesse sistema. Sim, com certeza. E o franchising maduro, ele tem muito espaço de autonomia, né? Ele tem muito espaço de diálogo, certo? E justamente os valores, o método, aquilo que já deu certo, o sistematizar o sucesso, né? Então, o que deu certo, por que que deu certo, qual é o processo, como é que é, qual é o indicador, quais são os treinamentos que a gente precisa fazer para isso, quais são as ferramentas que a gente tem, o nosso site, a nossa rede social, né, a nossa intranet, como é que a gente se relaciona com o mercado quando dá certo. Então, a gente vai transformando isso em método, mas esse método é vivo. Assim como a cultura de uma marca, ela é viva, ela é orgânica, né? E o método todo do franchising também, até porque o mundo onde a gente vive e os clientes que a gente atende também são, né? Então, nesse mundão, nesse mesmo mundão que a gente está, que vive dentro de uma ambiguidade, de uma complexidade gigantesca, e com as coisas mudando a todo instante num ritmo acelerado, né? Então, por isso que é tão importante a gente poder trabalhar em conjunto, né? Acho que a franquia é essa grande oportunidade da gente organizar a nossa criatividade, organizar a nossa potência e dar um tiro mais certeiro. A gente corre risco também, porque todo empreendedorismo corre risco, o franqueado também está correndo os seus riscos, mas ele corre um risco mais controlado, ele não corre o risco sozinho, né? Porque ele está pilotando uma ideia, uma inovação junto com o franqueador, que partiu do franqueador ou que partiu de um outro franqueado ou dele mesmo, só que se organiza isso, não, a gente já fez assim, não deu muito certo por causa disso e disso, olha, não tinha pensado isso, né? Essa é a vida que acontece ali dentro no dia a dia do franchising, não é? Ah, tem que fazer sempre desse jeito, com o balde assim, com a água assada. Não, não. Não, isso é o jeito que nós juntos estabelecemos que até ontem tá dando certo. Se alguém inventar um jeito novo, pera aí que nós vamos testar aqui, né? Se tem chance Sim, de dar certo e vamos evoluir o nosso jeito de fazer as coisas. Então tem muito espaço mesmo, né, Felipe, para criatividade muito. e autonomia, né? Eu costumo falar que o franqueado, ele é o principal responsável pelo sucesso ou insucesso do negócio. Aham. E eu falo isso pro meu franqueado mesmo. Eu falo, eu não estou querendo me eximir de nada. Se não der certo, você pode pôr a culpa em nós. Eu falo isso abertamente. Meu coração é calejado, pode jogar. Mas cá entre nós, você é o verdadeiro responsável porque você conhece a tua realidade, a tua cidade, a tua região, o teu público. A gente vai te dar tudo que é norte. Conte com a gente. Mas eu conto muito o caso da minha primeira franqueada, tá com a gente até hoje. Ela chama Ana Paula Binotto. Gaúcha, torcedor do Colorado, mas mora em Minas Gerais há Ó, muito tempo, tá vendo? E colorado. ela comprou a região de Pampulha, cidade de Belo Horizonte, unidade de Pampulha. Puxa, ela Sim, começou com a gente, cara, ó, a limpeza é assim, a parte comercial é assim. Demos o playbook para ela. Pronto, faça isso. Ela sim.
fez o cheirinho de limpeza, ela que fez o cheirinho lá e deixava na casa do cliente. Pô, cara, criatividade pura, vai embora, pode ir. Ela fez, lá na Pampulha tem a Lagoa da Pampulha, né? O Lago da Uhum. Pampulha ali. Ela fez uma parceria com uma farmácia, uma rede de farmácia. Então eles montaram a Blitz da Saúde, porque quem faz a, caminhada, corrida, tudo pago com a saúde. Então, eu tô falando isso de coisa de 12 anos atrás, tá? Ela Olha, aferia a pressão, ela fazia, naquela época, fazia aquele teste glicêmico, que fazia o furinho sim. ali para não cobrava nada da pessoa, ela só deixava ali o lead, a filipeta que ela assinava ali. Ela falou que ela teve leads para trabalhar durante 4, 5 meses, de tanta gente que parou ali, de uma ideia dela, a criatividade dela. Então, assim, é isso. Sensacional. É você deixar o franqueado ser criativo, mas de forma direcionada. Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. A Marcinha até colocou aqui no chat que o franqueado ele tem muito espaço para sua criatividade no mercado local, onde ele pode fazer muita diferença porque ele conhece. Assim como a história que tu contaste da tua franqueada gaúcha aí lá da Pampulha, lá em Minas Gerais, a gente também tem aqui na Ferolab, né? A gente sempre fala isso, que a gente quer justamente o sotaque local, né? Aquela pessoa que conhece o seu networking, que conhece o seu território, a sua região, conhece a história das pessoas no lugar, consegue conectar, né? Aonde conecta o propósito e a entrega do meu negócio com a história das pessoas aqui e com a história desse lugar, né? Que é isso que vai gerando sentido para as pessoas e o porquê daquela marca existir, que diferença que tu faz na vida de cada um ali. E o franqueado justamente é o especialista nisso, né? Em pegar tudo que a gente já tem construído até hoje, colocar em prática e entender aonde ele vai dar as pitadas de sotaque local, né? Aonde ele pode trazer também insights que podem servir para todos os sotaques, né? Que todo mundo vai conseguir adaptar também de alguma forma e fazer aquilo acontecer. E não precisa ser exatamente todo mundo igual, não é todo mundo Exato. exatamente igual numa rede de franquias, né? Se A gente tá você com a mesma marca, mas não, cada um entregando do seu jeitão, né, Felipe? eu penso assim, que se você conseguir, enquanto marca, enquanto franqueador, enfim, unificar ou juntar a credibilidade nacional da marca que você tem com Uhum. a regionalidade e a segurança que eu tenho um franqueado ali, que conhece minha realidade, que fala tem o meu sotaque, conhece ali minha região. Quando você junta essas duas coisas, golaço. Então, aumenta-se muito a chance de você ter ali teu cliente satisfeito, ou se não é teu cliente, virar cliente. Então, sem dúvida, Sim. tem que ter esse casamento. Tem que ter esse casamento, né? Tu sabe que a gente, na Ferolab, nós lançamos o nosso projeto de franquias em junho. A gente está agora com 2 franqueados já com treinamento concluído, já atuando aí no mercado, e mais 2 que estão assinando o contrato. E o nosso primeiro franqueado, eu brinco com ele, tu é o meu primeiro franqueado, o primeiro membro do meu primeiro comitê de franqueados. Que Desde o responsabilidade, hein? início, desde o primeiro dia já, né? E os nossos outros 2 franqueados são uma dupla de Porto Alegre, né? O primeiro é de Campinas, o Maurício Duran. O segundo são a Biba e o João de Porto Alegre. Eles já fazem parte do nosso comitê de franqueados. Agora, no início de dezembro, a gente já vai ter o primeiro encontro anual de franqueados. A Bíblia, eu sei que ela fez Ó, aniversário agora há pouco, não foi? foi dia 15 de novembro, a Biba fez aniversário, que eu Eu vi. mandei. Biba, se tu estiver nos escutando, em algum momento na gravação ela vai escutar. Eu aprendi com o Felipe essa importância na prática, assim, de tu dedicar a tua energia, o teu tempo às pessoas que são importantes para ti. O Felipe sempre, desde que a gente começou a amizade, ele sempre me mandou vídeo no dia do meu aniversário. Eu sempre achei aquilo muito especial. E mesmo sabendo que não era só para mim, que o Felipe faz isso para todos os franqueados, todos os amigos dele. Ó, eu aprendi A muito com gente essa mocinha que tá aí, ó, chamada Márcia Pires, tá olha vendo? aí, a Márcia, que é a nossa super professora, né? E aí eu mandei essa, Felipe, primeiro aniversário do meu primeiro, tô mandando o vídeo. E eu já tinha mandado o vídeo pro Maurício também, só que na época eu não lembrei de te mandar. E aí nesse dia eu mandei pra Bibi e logo mandei pro Felipe. Felipe, olha o que eu aprendi contigo. Às vezes são coisas muito simples e por isso que toda rede de franquias precisa ter espaço, sim, maduro de diálogo, para deixar florescer essa criatividade direcionada para o negócio, alinhada com o negócio, sabe? Porque às vezes é de uma atitude muito simples, como essa atitude da tua franqueada aí de se conectar lá
com a área de saúde, com uma farmácia da sua região e somar força empreendedora, né? Trazendo soluções para sua comunidade que gerou valor. Né? O meu primeiro franqueado, Maurício, também ele veio para também nos ajudar com a sua energia, com a sua vontade, a tirar da gaveta um projeto antigo já da Ferolab, que é a gente começar a ter turmas coletivas, né, dos nossos workshops, porque a gente trabalha só de workshop, porque é uma das nossas soluções aqui, né, tantas. A gente tem mais de 60 temas que a gente consegue ministrar tanto online ao vivo quanto presencial. E o Maurício trouxe, poxa, mas por que a gente não faz, já que a gente está indo para o interior, né, com as franquias, turmas coletivas? Porque às vezes uma empresa só menor não consegue contratar um workshop, né, para o seu negócio, exclusivo para o seu negócio. Mas é um tema, muitas vezes, por exemplo, ousadia inovadora, pensamento crítico. Cabe para muitas empresas, cabe. Comunicação, cabe para muitas empresas. E se eu conseguir montar uma turma que duas vagas é de uma empresa, três é da outra, uma é da outra, a primeira turma coletiva. Legal. Bora, vamos fazer isso. Baixamos a cabeça junto, construímos os processos internos, olhamos como é que a gente ia fazer, vimos as experiências que a gente já teve aqui dentro e já lançamos o projeto aí junto com o nosso primeiro franqueado. A gente está na segunda franquia e ele já está inovando, então tem espaço sim para criatividade e autonomia. Só que, claro, tem que ser organizada, porque como tu disseste, né? É a marca parceira, né? Todo mundo parceiro ali e todo mundo cuidando de uma marca que vários vão ser parceiros, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Isso aí, Marcinha. Os clássicos sempre tem que vir à tona, né? A gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa lá do nosso Saint-Exupéry, né? Que ensinou há muito tempo como relacionamento vale ouro, né? Obrigada, Márcia, por sempre estar por perto da gente aí, nos relembrando o que é importante, né? E qual o maior aprendizado que tu acha? Ó, a gente já está indo para o final da nossa. Tu acredita, Felipe, que já passou praticamente uma hora? Nem eu Ah, acredito. papo quando é bom, voa, se voa o tempo. Boa, né? E qual é o maior aprendizado assim que uma franquia pode entregar para quem quer empreender em 2026? O que que tu acha que vai ser o maior aprendizado, a maior oportunidade? Ah, para quem está querendo entrar numa franquia, pensa assim, a franquia vai entregar o caminho a seguir, tão importante quanto vai entregar o caminho a não seguir. Olha o tanto que uma dica do que não fazer, às vezes é uma dica que evita meses, anos de trabalho ou de muitos reais ali que não foram perdidos, né? Entrega assim, entrega o lugar na mão, entrega o caminho, entrega consultoria, entrega um sistema de gestão, entrega os pares, os outros franqueados, porque franquia que sabe trabalhar, que saiba trabalhar essa troca entre franqueados, trocar ideias, dores, soluções, é muito bom. Eu ouço muito que numa visão, acima de tudo, meus franqueados saem reenergizados, porque ele troca com o franqueado e fala: Você também passa por isso, eu também passo. Só de ter essa troca, eu falo: Então, tá comigo. Então, estar numa rede de franquias, você tem tudo isso. Ah, uma rede de franquias entrega uma marca forte, uma marca respeitada, entrega um playbook, um caminho a seguir, entrega treinamento, entrega aprendizado contínuo. Você falou uma frase que eu acredito muito, que toda rede, acima de tudo, ela é uma escola. Porque você tem que transmitir um know-how, você tem que transmitir o conhecimento, então você tem que ser o mais didático possível, você tem que enfim, tem que ser uma FINLAB aí. Não é fácil, não. Tem gente que tem que se Não virar é? nos 30. Então, assim, ter esse entendimento que uma franquia vai te entregar aquele atalho responsável, eu comentei, que sem dúvida vai fazer muita diferença já no curtíssimo prazo. Uhum. Excelente, excelente, Felipe. E se você acha que pode levar o seu negócio adiante, a sua vontade de empreender adiante, né? Se você tem essa semente aí dentro, é importante aproveitar agora. Se você curtiu essa nossa conversa, acompanhar o que a gente está trazendo aí para todos nós. Em relação às micro franquias, em relação a esse jeito, né? Que é real e possível de empreender com propósito, né? Porque existem muitas marcas aí de micro franquias, a Ferolab é uma dessas marcas. Se você gostou disso que a gente está conversando aqui, você pode nos procurar para a gente conversar mais. A gente acredita muito nisso, tudo que a gente falou aqui.
empreender com método, empreender com coragem, empreender com parceria, certo? Então é muito importante a gente poder ter essas conversas abertas para que você possa trazer à tona, trazer para a consciência essa vontade, trazer para a consciência esse planejamento e nos use mesmo para trocar ideias sobre tudo isso. E que bom se for a sua escolha ser um franqueado da Ferolab ou Maria Brasileira, mas se não for, valeu a conversa. Para nós também, quando a gente consegue chegar nessa consciência assim de que, nossa, não é o momento ou não é o negócio para mim, né? Isso também é importante, também é uma escolha, também é um caminho, né? Mas nós queremos vocês que estão aí com a gente, que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, como nossos franqueados, como nossos parceiros, torcendo pelo nosso sucesso e fazendo parte, principalmente, né, Felipe, desse sucesso, porque empreender é isso, né? É se dar as mãos, é agir e é colocar energia com foco para fazer o negócio acontecer. Sem Felipe, eu dúvida. gostaria E de uma uma rede de última. sucesso, para o Uhum. franqueador, sucesso é pessoa que está tendo sucesso. Então, somos co-participativos aí nessa busca por sucesso. Exatamente, é uma aprendizagem coletiva, né, de como colocar toda a nossa potência, a nossa vontade de empreender e a nossa coragem em prol de um sucesso, em prol da realização de um sonho com resultado positivo. Felipe, sempre um prazer conversar contigo, uma honra, foi ótimo, um papo leve, descontraído. Quem não pôde acompanhar e está com a gente desde o início, ou não pôde estar aqui com a gente hoje, ficou gravado, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais e encaminhar para todo mundo também que se inscreveu aqui conosco ou quem solicitar. Muito obrigada. Fabinho, o prazer é meu. Um grande beijo a todos. Beijo, Marcinha, Elisângela, todos participaram e que vão ver esse vídeo. Espero ver vocês aí empreendendo, de preferência no mercado de franchise. Com certeza vocês vão estar aí bem acompanhados e, quem sabe, na Ferolab, na Marinha Brasileira, que a gente possa estar junto de alguma forma, tá bom? Grande prazer. E 2026 está aí. Não deixa mais para frente. Coragem, método, se organiza e vamos lá.